Paulo, boa tarde, obrigado pela deferência de me chamar para fazer uso da palavra. Boa tarde, meus colegas advogados que estão aqui presentes hoje. Eu assinei junto com Vossa Excelência, deputado, o requerimento para essa comissão geral. Esse assunto que está sendo debatido aqui, ele é de extrema relevância, não só para a nossa OAB-DF, não só para os advogados que militam aqui no Distrito Federal, mas ele é de extrema relevância para o Brasil. Eu, desde 2009, do início de 2009, eu advogo aqui em Brasília, e eu me lembro dos meus professores de faculdade dizendo que quando um cidadão precisa de justiça, o primeiro lugar onde ele vai é no escritório de advocacia. Ao passar dos anos, a sensação que eu tenho, pessoalmente, é que cada vez menos nós, advogados, conseguimos contribuir para a aplicação correta da lei. Nosso Estado de Direito está muito ameaçado. O Estado de Direito pressupõe o império da lei, que todos nós somos iguais diante da lei. E, infelizmente, hoje nós vivemos um momento histórico no Brasil em que isso não é verdadeiro. Nem todos os cidadãos brasileiros são tratados de maneira igual quando eles estão diante da lei. O que significa dizer que o próprio Estado de Direito está ameaçado. Se nós considerarmos que o Estado de Direito ainda existe, ainda está em vigor no Brasil hoje, é inequívoco concluir que ele está ameaçado. No mínimo, ele está ameaçado. E essa ameaça que se faz é uma ameaça que se faz a cada um de nós, advogados. A nossa própria existência como advogados está ameaçada, porque advogado só faz sentido existir num Estado de Direito. E se as coisas continuarem no caminho em que estão, infelizmente, dentro de pouco tempo, nós seremos completamente dispensáveis. Há uma corrente doutrinária que, infelizmente, tem se tornado majoritária na interpretação do nosso direito, que coloca juízes, magistrados, desembargadores, ministros, numa posição que, a meu ver, está acima daquela conferida a eles no Estado de Direito. É como se eles hoje pudessem interpretar todo o nosso ordenamento jurídico segundo as suas próprias convicções, deixando de lado, muitas vezes, até mesmo a literalidade da legislação. Eu podia dar 1 milhão de exemplos aqui, vou me ater apenas às decisões do Tribunal Superior do Trabalho que vão contra a reforma trabalhista que alterou a nossa legislação trabalhista. Não são poucas as vezes que o Supremo Tribunal Federal recebe reclamações e precisa adequar as decisões à lei, porque em instâncias inferiores a interpretação que se deu foi à margem ou contrária à própria lei. Para minha tristeza, maior ainda, essa mesma Corte Constitucional que tem corrigido essas decisões, muitas vezes, não poucas vezes, decide, a meu ver, pessoal, extrapolando as suas próprias competências e adentrando as competências do Poder Legislativo e, às vezes, do Poder Executivo. Isso fala sobre o nosso sistema de poder da nação, isso fala sobre o Poder Judiciário, isso fala sobre a existência de cada um de nós enquanto advogados. Há um problema grave que nós estamos nos acostumando a conviver com ele e esse acostumar é gravíssimo. Nós estamos nos acostumando que as nossas cortes do Poder Judiciário estejam se tornando cortes também políticas.
E isso tem sido falado de maneira muito clara, até em veículos de comunicação tradicionais. É comum nós ouvirmos, tal decisão foi política, tal decisão foi política. Só que política é para ser realizada nas casas parlamentares. O poder judiciário tem poder jurisdicional, que é dizer o direito. E a nossa função como advogado é levar ao judiciário fatos, e nós nos acostumamos nas nossas petições a escrever também fundamento legal, fundamento jurídico para a conclusão que a gente quer. Mas lá no direito, quando a gente começou a aprender, é assim, me dá um fato que eu te dou o direito, não é isso? Não é isso? Nós não podemos nos acostumar com isso, meus colegas advogados. Nós não podemos nos render a um sistema que quer se impor sobre as nossas prerrogativas e, ao se impor sobre as nossas prerrogativas como advogados, as nossas prerrogativas de atuação, e aí eu preciso falar de política de novo, muitas vezes por questões políticas, autos de processo, como disse o doutor que me antecedeu aqui, não são entregues a advogados. Os autos do processo não são disponibilizados a advogados, a depender de quem está na capa do processo. Eu me lembro também da faculdade, quando os professores diziam que a coisa mais nobre que um juiz pode fazer é analisar um processo sem olhar para a capa do processo, ou seja, não interessa quem são as partes do processo, o direito é igual para todos. E hoje nós temos prerrogativas sendo violadas, muitas vezes, infelizmente, por conta da capa do processo. A advocacia tolerou, doutores, essa responsabilidade é de cada um de nós, ela é de todos nós, mas ela é de cada um de nós individualmente. A advocacia tolerou, por exemplo, um inquérito em que o investigador também é o julgador. E a vítima. E nós toleramos isso, nós como advogados, eu inclusive. A advocacia tem esperado da ordem, muitas vezes algumas atitudes que não vêm institucionalmente, como falou o doutor que me antecedeu. Eu respeito muito a Ordem dos Advogados do Brasil, respeito muito o nosso presidente aqui do DF, doutor Délio. Mas se a ordem não faz aquilo que nós temos esperado como advogados, nós precisamos individualmente também agir em defesa das nossas próprias prerrogativas, e certamente surgirão outros momentos como esse aqui, em que nós não estaremos sozinhos e estaremos nos vendo representados uns nos outros e sabendo que a dor de cada um de nós que atua espalhado aqui pelo Distrito Federal é a dor do outro, e que isso nos una, para que nós possamos batalhar por aquilo que é o correto, por aquilo pelo que nós estudamos e dedicamos tantos anos das nossas vidas. Quando eu ainda era aluno lá no CEUB, Pepa, meu amigo, eu me lembro que os professores perguntavam para os alunos quem estava lá para fazer concurso público depois da faculdade. E muitos levantavam a mão, a maioria esmagadora. Quantos estão aqui por isso, por aquilo? No final das contas, perguntavam assim, quem está aqui porque quer advogar? Aí era eu e uns pouquíssimos. Porque a advocacia é uma profissão difícil mesmo. Acima de tudo, na advocacia, tem-se que ter coragem. É impossível você ser advogado sem ter coragem. E quando nós nos encontramos aqui nesse hall de advogados, não interessa se seu escritório é um escritório grande, se as suas causas são de vultoso valor econômico, financeiro, ou se seu escritório é pequeno e se as causas que você pega é um valor pequeno. Você é advogado. Nós somos advogados. E para exercer o nosso munus público e o nosso mistério, é necessário que nós tenhamos, antes de tudo, coragem. Antes de tudo, coragem. Essa reunião aqui é uma reunião corajosa, deputado Pepa, e eu te parabenizo por presidi-la,
por encampar essa ideia e por dar voz à advocacia do Distrito Federal aqui nessa casa. Ela é uma reunião de coragem porque ela toca numa ferida que está aberta e que está sangrando. Está sangrando para todo mundo que está aqui, senão esse pessoal não tinha vindo para cá, Pepa. Essa reunião aqui mostra que há advogados vivenciando na sua prática profissional a violação das suas prerrogativas, daquilo que eles têm direito de exigir enquanto profissionais que militam como advogados. Então, eu te parabenizo. O momento, a quadra da nossa nação, da história da nossa nação, ela é, eu diria, dramática. A gente vive um momento muito perigoso da nossa história e eu espero que a advocacia, que os advogados do Brasil ajudem a transformar esse momento numa página que não foi pior porque nós atuamos. Eu espero que a nossa atuação seja capaz de impedir que o caminho por onde nós estamos andando chegue ao seu deslinde, chegue ao seu final. Porque o caminho por onde nós estamos trilhando não é bom para o Brasil, não é bom para a nossa nação. Nós precisamos de advogados e advogadas com a coragem de dizer que os poderes precisam novamente respeitar a sua separação, a sua independência, a sua harmonia, e que fique cada um no seu quadrado. Nós precisamos de advogados, de advogadas que tenham coragem de defender as suas próprias prerrogativas, sem ofensa a ninguém. Isso é bom que se diga. Porque às vezes no calor das discussões e no ímpeto de algumas delas, alguns dos nossos colegas terminam por ofender colegas do Poder Judiciário. É um dever nosso tratar a todos com urbanidade, sem que a urbanidade resulte em acovardamento. Nós temos que ter urbanidade, temos que ter educação, mas temos que ter a coragem de nos manter firmes nos nossos propósitos. Eu agradeço a cada um de vocês que se dirigiu até essa Casa de Leis aqui, para essa comissão geral, que é uma espécie de audiência pública, né, deputado Pepa, que nós fazemos normalmente às quintas-feiras, para discutir, para debater as prerrogativas de uma classe tão importante para uma nação. Então, cada um de vocês, senhores, é figura imprescindível nesse quadro que continua a ser pintado na nossa nação. Obrigado pela presença de vocês aqui. A presença de vocês enobrece essa casa. Obrigado, deputado Pepa, por idealizar a realização dessa audiência. Obrigado pelo convite para fazer uso da palavra. Eu te peço perdão por ter me estendido um pouco mais, até do que eu gostaria e poderia, mas esse é um tema tão relevante para nós, que eu imagino que cada um que falou antes e depois de mim tenha passado pelo mesmo problema de ter falado mais do que devia, até porque todos nós somos advogados, e advogado fala pra caramba, Pepa. É complicado. Obrigado, meu amigo. Um abraço a todos vocês. Peço perdão pela indelicadeza de não poder permanecer. Eu vou ter que ir ali a nossa polícia militar, mas te agradeço de coração, Pepa, pela deferência e por ter me permitido compartilhar esse momento com os meus amigos aqui e contigo. Deputado